funcionam, né? Eu, particularmente, gosto muito da disciplina de economia, principalmente macroeconomia, a gente vai ver aqui as divisões, né? Porque ela te traz, né, a realidade, o conhecimento, te traz uma proximidade com o que você vê nos noticiários e às vezes não compreende, né? Interessante, agora há pouco, hoje, esses dias, meus dias estão corridos pra caralho, desculpa aí o palavrão, mas é porque tá foda. Eu fui dormir meia-noite trabalhando. E aí, eu tive um tempinho agora, enquanto engolia, eu fui dar uma olhadinha no Instagram e vi o cara postando um negócio, né? Eu até marquei, que eu até salvei, porque isso já dá um artigo, principalmente para mim, que das áreas de políticas públicas, né? Não é uma notícia em si, né? É uma reflexão de um cara que ele colocou: se você é pobre, tenta estudar. Mas a educação pública vai sendo desmontada, né? Você sabe que diminuir o orçamento ao nível de 2014, era. E aí as universidades não têm condições de pagar suas despesas, né? E continuar oferecendo serviço de qualidade. Aí vem, mas aí a educação pública vem sendo desmontada. Então, não vai ter aí uma carreira acadêmica. Você não vai conseguir, né, enveredar por esse viés. Aí vai trabalhar, qual é o cenário? Desemprego e informalidade nas alturas. E salários sem reajuste real. Né? O seu poder de aquisição, olha aí a economia que a gente vai estudar, vocês vão saber o que é isso, né? Vai embaixo. Aí você adoece da cabeça e fica pancado no tanto de desgraça dessa na vida, né? Mas também estão desmontando as políticas de saúde mental. Então, não é fácil, né, gente? Mas o que eu achei interessante foi a perspectiva analítica, né, que ele trouxe, porque ele saiu puxando, né? Desde lá, você nasce pobre, vai para a educação, você precisa para o emprego, para a saúde, então interligou tudo. Eu fiquei lendo isso e pensando, eles conseguem fazer uma análise conjectural, né? E vocês precisam iniciar a treinar essa capacidade, né? Começando, obviamente, nas disciplinas que a gente estuda, né? Que permitem isso, e muitas delas permitem. Economia é uma muito importante, né? Uma empresa ela é considerada um sistema, e ela é um sistema aberto, não é um sistema isolado. Ela recebe influências internas, né? Assim como recebe influência externa, não à toa, né? Uma influência externa, como a pandemia, uma crise econômica, a inflação aumentando, a desvalorização do real, tudo isso, né, tem aí indicado um momento de crise para as empresas. Então, vocês precisam aprender a compreender isso. Compreender ficou feio, né? A enxergar o mundo dessa forma, como é que ele funciona. Porque quando você faz essas engrenagens funcionarem, você não faz isso funcionar apenas com relação à economia. Você faz isso relacionar diante da necessidade de uma visão sistêmica dentro de uma empresa, a tomada de decisão. Né? Diante do momento de gestão de conflitos com colaboradores, diante de um momento de negociação com fornecedores, se você não consegue trabalhar análise crítica analítica, você não vai para frente. Tá? Então, eu sei que o seminário interdisciplinar, às vezes, não é a coisa mais gostosa que vocês fazem, porque vocês não têm costume, porque vocês não gostam, né? Não estão abertos a gostar, não vejo isso como um objetivo legal, mas vocês observam que quem já recebeu o retorno, né? Que já escreveu e me enviou, eu envio o áudio, e aí eu vou analisando. Então, aquela perspectiva eu só tenho porque fiz, e parei e fiquei reparando, né? Por isso que eu só leio aos sábados, porque durante a semana é muita gente me perturbando, assim, perturbando, gente, é no bom sentido. Muita gente falando comigo ao mesmo tempo, né? E aí, sábado de manhã, eu sento aqui sozinha e começo a ler, falo com o pessoal, tá? Então, primeiro, não fiquem chateados quando receberem uma devolutiva que não gostarem, porque eu sei que é frustrante. Eu costumo dizer que escrita é o seu filho. Poxa, mas fui eu que fiquei de madrugada acordada, escrevendo, né? Arrumando este menino para mandar para os outros ficar só apontando o defeito.
Mas é isso mesmo, é um pouco cruel, mas é necessário, porque aí também dá uma nova visão para vocês, tá? Então, não negligencie. E aí eu apresento hoje para vocês a disciplina de economia. Uma disciplina essencial, certo? Não negligencie, realmente, se puder, busquem mais informações, analisem agora as notícias sobre uma outra perspectiva, sobre um outro viés, né? Com outro olhar, você agora vai ser uma outra pessoa aí, né? E, se possível, tente depois enveredar, né? Para conhecer um pouco além, porque a economia vai depender de políticas, né? Políticas que serão implantadas, e aí já dependem de outras coisas da formação socioeconômica do nosso país. Então, procurem compreender, porque vocês já sabem o que aguardar. Por exemplo, se um governo de tal partido, né, tal pessoa ganha, o que eu posso esperar, né, eu como empresa, para os próximos anos? Quais são os passos aí, né, as movimentações que acontecerão? Isso é importante, né? A gente trabalha com planejamento, não é? Então, unidade 1, a gente vai ter esse momento de introdução à economia. E aí vocês vão, né, saber que a economia, a gente analisa ela aí, duas perspectivas, microeconomia e a macroeconomia. E nós vamos ter uma unidade para tratar, né, exclusivamente de cada uma. Então, vamos aqui ao momento de introdução. Unidade 1, compreender os conceitos básicos dessa ciência, compreender e avaliar os problemas econômicos básicos que podem aí impactar, né, nas atividades econômicas e também no cotidiano, para que vocês entendam e consigam diferenciar as características principais aí de um sistema, né, econômico, vocês conhecerem e interpretarem a questão da curva de possibilidade de produção, o que é isso, compreender o funcionamento de uma economia e a sua relação com as atividades produtivas, atividades comerciais e também distribuição de renda de uma sociedade, e conhecer a evolução do pensamento econômico, né, e as suas principais correntes. Vamos começar, então, com a introdução à economia, com a pergunta: o que é economia? Economia, ou também ciência econômica, vai buscar compreender como é, né, que a sociedade e os indivíduos, eles utilizam seus recursos. Recursos esses que são escassos, né? Os recursos, eles sempre são escassos, gente. Aí vocês vão ver mais à frente por quê, mas eles sempre são escassos, certo? Então, como utilizados esses recursos escassos na produção de determinados bens e também de serviços? Aqui a gente estuda ainda a forma como esses bens, eles são distribuídos entre as várias pessoas e os grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades, então, de todos os indivíduos. Então, a ciência econômica, ela vai se preocupar com a alocação dos recursos, de forma que não se comprometa aí as gerações futuras, né? Com o problema de escassez de recursos, que é o que nós estamos fazendo agora, né? As gerações anteriores, eu estou fazendo um curso, passei o final de semana também estudando, eu estou fazendo um curso pela UFC e pela Prefeitura de Sobral, bem interessante esse curso. É sobre ensino, né? Mas uma professora falava algo muito interessante, e aí me chamou a atenção. Que é essa questão do consumo desenfreado, né? Então, que mundo estamos deixando para a próxima geração? Porque os recursos, eles são escassos, eles são finitos, certo? Enquanto os desejos do homem não são infinitos. Não à toa, a gente fica comprando, às vezes um monte de coisa que não precisa, né? E quando eu digo a gente, eu me incluo no meio, certo? Embora já tenha uns anos que eu tenha modificado muitas práticas, né? Ainda é difícil você se desvencilhar por total, porque você está inserido nessa sociedade, né? E aí, o que acontece? Muitos recursos, né? A gente está vendo que a gente está correndo risco seríssimo, né? Daqui mais algumas décadas aí, não sei se depois vou até estudar a respeito, a gente não tem mais um mundo viável, certo? Então, a economia, ela foca nisso. Como utilizar aí esses recursos da melhor forma, a fim de não comprometer gerações futuras.
Então, o problema da escassez aqui ilustrado, então as necessidades humanas, elas são ilimitadas. Você pode observar que necessidades que você tem hoje, você não tinha, né? Os seus pais não tinham, os seus avós não tinham, e vão sempre surgindo mais e mais e mais. Então, há essa necessidade humana ilimitada. Antigamente, eu não sei vocês, mas eu comprava uma casa, bem que até hoje é assim, né? Pelo menos eu sou assim, mas eu tenho amigas que não são. Mas eu comprava, eu lembro que eu casada, com 23 anos, ainda usava uma calça jeans que eu comprei quando tinha 13. Então eu uso até o finzinho mesmo, até quando virar, não, agora você vai virar roupa de casa, né? E não presta mais, e o jeans demora mais. Mas hoje você vê, aí entra moda e sai moda, aí você vai descartando as roupas, né? Isso é só um exemplo básico. Então, essas necessidades, elas vão sendo alimentadas, né, pelo marketing, e aí vão sendo, então, criadas, e você vai querendo consumir, 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 consumir. Mas o que acontece é que os recursos produtivos, eles são limitados. E aí é que entra a questão da escassez. Então, do problema da escassez vai surgir uma questão de escolha. Você vai ter que escolher. Porque uma vez em que você não pode produzir tudo o que as pessoas desejam, né? Se cria, então, a partir disso que se chama aí na economia de problemas econômicos básicos ou fundamentais. Quais sejam o quanto produzir, para quem produzir e como produzir, né? Por meio aí desses problemas básicos, que vão, então, decidir quais serão os bens que serão ali produzidos. Então, e aí é você empresa, você mercado, ok? A população, se a gente está pedindo isso, mas eu não tenho condições de produzir tudo. Então, eu tenho que analisar, né, o que é que eu vou produzir. O que vai ser mais vantajoso para mim produzir? Então, os problemas aí econômicos básicos é como produzir, o que e quanto produzir e para quem produzir. O que e quanto, considera aí que os recursos utilizados para a produção dos bens e dos serviços, eles são escassos, a sociedade ela precisa fazer escolhas, o que vai produzir e quanto vai produzir. Como produzir, né, se refere aí já ao caso dos recursos que você vai utilizar para produzir esses bens e esses serviços. Então, em geral, os produtores eles vão tender a escolher aqueles que tiverem um baixo custo para produzir bens e serviços. Então, quando você se vê quanto empresa, né, quando vai abrir um negócio para tentar suprir uma necessidade do mercado, né, como produzir, você vai buscar e escolher aquele que tem o mais baixo custo aí. E para quem produzir, aqui a sociedade vai observar como as pessoas podem participar da atividade da parte aí de distribuição de bens e serviços. Então, aqui se leva em conta a renda dos indivíduos, né? Ou seja, quem é que vai poder pagar por esse determinado bem? Certo? Você vai respondendo aí aos problemas econômicos. A forma como esses três problemas, elas serão tratados, a forma como esses três problemas fundamentais serão tratados, vai depender da forma da organização de uma determinada sociedade. Podem ser economias de mercado, ou também chamadas capitalistas, ou economias socialistas, também chamadas de centralmente planificada. Nas economias de mercado, por exemplo, espera-se aí que tenha uma maior condução desses problemas por parte das empresas privadas. Por quê? Porque nas empresas, né, em economias de mercado, quem são os donos do meio de produção são as empresas privadas. Já nas economias chamadas planificadas, a gente já vai observar um protagonismo do Estado, na busca de solucionar aqueles probleminhas lá, de como produzir, o que produzir, para quem produzir. Vai ser o Estado que vai atuar, então, para decidir. Em economia, né, os bens eles vão ser classificados em bens livres e bens econômicos. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Pelo amor de Deus, qualquer dúvida, chama. Sim. Tá bom.
Vamos lá, os bens livres vão ser aqueles que existem numa quantidade ilimitada. Sendo assim, eles podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço humano, como a luz solar, né? O ar que a gente respira, esses são considerados bens, porque, de certa forma, eles vêm atender às nossas necessidades, né? Só que eles são bem livres, porque eles não possuem aí preço. Ou, pelo menos, ainda não pagamos por isso. Sabe-se Deus, né? Como será? E os bens econômicos? Os bens econômicos, sim, vão ser caracterizados pelo esforço humano para a obtenção desse bem. Então, vai ter ali um trabalho, um esforço, né, do ser humano. E, além disso, esses bens, eles vão ter como característica básica um preço, além de serem escassos. Ok? Então, os bens livres é o que tem na natureza aí, de graça, que você não tem que fazer nada com o ar que você respira. Né? Enquanto os bens econômicos, você irá produzi-los, né? E aí eles são escassos. Os bens econômicos, eles são classificados ainda em dois grandes grupos. São os bens materiais e os bens imateriais ou serviços. Okay? Os bens materiais, eles podem ser tangíveis. Tudo que é tangível, né, é porque ele é corpóreo, é uma forma. Porque existe o intangível. O intangível, ele é incorpóreo. Não há uma forma. Quer ver um exemplo? Ele está falando aí de bens intangíveis. Vamos lá. Então, os bens materiais podem ser tangíveis. Pode ser distribuído, podem ser atribuídos, então, a eles. Peso, altura e etc. Um exemplo, né, são os alimentos, as roupas, os livros. São bens materiais tangíveis. Já os serviços, eles são intangíveis. Isso quer dizer que a gente não pode tocar nem medir, né, esse serviço. Por exemplo, um atendimento médico, como é que tu sabe o tamanho que tem o atendimento? Aí, a lógica até que tem, né, o horário e tal. Mas não é algo que tenha um corpo que você possa tocar e daí mensurar, né? Tirar algumas características. Não há uma forma física, certo? Então, nesse caso, nós teremos aí serviços intangíveis. A produção do serviço e o atendimento do mesmo, elas vão acontecer de formas instantâneas, né? E uma importante característica é que os serviços, eles não podem ser estocados. Por exemplo, né? É interessante, né? Você não vai, estoca aí para mim 10 atendimentos aí de clínico geral, que eu vou guardar, não. Não tem estoque, né? Os bens materiais, eles são classificados em bens de consumo e bens de capital. Está acompanhando, né? A gente viu bens materiais tangíveis. Nós vimos serviços que são intangíveis. Né? Agora nós estamos vendo bens materiais que podem ser classificados em bens materiais de consumo e de capital. Os de consumo vão estar relacionados com a satisfação de necessidades humanas. Estes podem ser de uso não durável e eles desaparecem assim que eles são utilizados. Como alimento, gasolina, bebida. Daí você consumiu, acabou. Sumiu o negócio. E o de uso durável, né, o bem de consumo de uso durável, ao contrário, eles são bens que podem ser utilizados por um maior, né, período de tempo aí, por isso são considerados duráveis. Os exemplos são eletrodomésticos, os móveis, os livros, carros, computador, entre outros, tá? Carro é bem durável, gente, hein? É bem descartável, não. É porque eu trabalho com o pessoal que quer trocar de carro todo ali, meu Deus do céu, fica dá uma dor no coração. Não tem onde morar. Os bens de capital são os bens que vão produzir a produção de outros bens. Geralmente aí a gente vê muito, vocês vão trabalhar muito com essa nomenclatura de capital, bem de capital, né? Lá quando a gente tiver contabilidade e tal, e aí vocês vão começar a se acostumar, né, a relacioná-los exatamente com equipamentos, né, com máquinas. São bens de capital, são o que a gente chama aí de investimento.
eles têm uma durabilidade maior e vão lhe busca-se, então, que ele lhe traga aí algum retorno, né? Eles são bens de capital, permitem a produção de outros bens. Os bens de consumo e os bens de capital, eles são considerados os bens finais, né? Porque eles já passaram por todos os processos de transformações possíveis para, então, serem colocados no mercado e estarem à disposição da população. Então, por isso, eles são chamados também aí de bens acabados. Já estão, ó, no ponto para o consumo. Além dos bens finais, existem ainda os bens intermediários, que vão ser aqueles que ainda não foram finalizados. Como o vidro que é utilizado na produção de carros, né? Imagina que você tem uma fábrica aí, e você produz vidro, né? Você produz vidros para montadoras, e aí ele em si, ele não é um bem acabado, se a gente analisar, tá? Pela perspectiva da produção do carro, que ele vai ser parte daquele carro. Quando aquele carro estiver finalizado e o vidro estiver colocado lá, ele vai ser, né, um bem ali acabado. Mas nesse caso aqui, né, aliás, nesse caso ele está falando então que o vidro, né, é aquele que não foi finalizado. Por que eu estou dizendo para ter atenção? Por quê? Pode ser que esse vidro seja, né, para ser vendido para trocas, por exemplo, de como chama, meu povo, o vidro da frente? Esqueci. Para-brisa, né? Tem loja que são especializadas em vender para-brisas. Eles estão ali prontos para consumo. Você chega lá, compra, eles trocam, né? Mas esse exemplo que ele dá aqui é pensando na perspectiva de que é para uma montadora, tá? Então, ele só vai estar aguardando ainda para uma outra fase. Os bens podem ainda ser classificados em bens privados e também bens públicos. Os privados referem-se àqueles que são produzidos de forma privada, carros, computadores, celulares. E os bens públicos vão ser aqueles fornecidos pelo Estado, como segurança, justiça, educação, saúde, né? São as políticas públicas aí do Estado. Então, tem um resuminho aqui para vocês, tá? Síntese aí dos bens. Tem os bens livres, bens econômicos. Bens livres são escassos, como a gente viu, né? Luz, sol. Aliás, não escassos, né? Os bens intermediários. O bem econômico aqui embaixo, né? São bens escassos e tem um custo para obtê-lo. Os bens intermediários, eles vão compor ou transformar-se em outros bens, né? Os bens finais são bens que não sofrerão mais nenhum tipo de processo de transformação ou agregação de valor, já está acabado, né? Os bens de capital, a gente viu que são os bens que irão participar em todo o processo de produção de outros bens. E os bens de consumo são aqueles que são capazes de satisfazer imediatamente as necessidades das pessoas, né? Tipo, comida, imediatamente ele satisfaz. Tá dando para acompanhar? Respira, mulher, respira. Vocês não falam, eu vou me empolgando. Eu fico só passando um negócio aqui no nariz. Está melhor. Ontem eu fiquei morta de preocupada. Eu exagerei no sal na comida, eu fiquei com medo. Ai, meu Deus, eu tô com Covid, será? Não, acho que não era, não. Bora lá. Recursos produtivos, ou também conhecido como fatores de produção. Esses são elementos que são utilizados no processo produtivo de bens, com a finalidade de aí tentar satisfazer as necessidades humanas. Aqui vão entrar fatores que vão propiciar a confecção das mercadorias. Entre eles, a gente tem trabalho, os recursos naturais, as matérias-primas, os combustíveis, energia e etc. Né? Então, os recursos produtivos de uma economia, elas são classificados em trabalho, terra ou recursos naturais, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Vamos ver aqui cada um deles.
Terra, também conhecida como recursos naturais. São aí os recursos naturais, as florestas, a energia solar, os solos, recursos minerais que são utilizados, né? Então, boa parte desses recursos naturais, eles são utilizados aí diariamente na produção de bens econômicos. No entanto, certo? O que algumas correntes de economistas e de ambientalistas costumam alertar é que esses recursos naturais, eles também são limitados. Ou seja, eles não possuem um fim, não forem utilizados, eles possuem um fim, né? Se eles não forem utilizados aí com a devida precaução. Questão do trabalho. Aqui trata-se do valor humano que vai ser necessário para você conseguir produzir um determinado bem. Você não vai ter que utilizar o trabalho de uma pessoa, né? Então, o trabalho aí que consiste no esforço por parte de um ser humano, e aí pode ser um esforço braçal, né, mental. Assim, o trabalho, no sentido econômico, ele vai ser um serviço prestado por uma determinada pessoa na sua área, né? Podendo aí ser um médico, um agricultor, um pedreiro, né? O importante é que a força de trabalho, a sua qualidade, elas também são limitadas. Não dá, né, gente? Para tudo na vida tem limite. Capital ou bens de capital, né? Então, aí o conjunto de bens que são utilizados, como nós vimos no processo de produção de outros bens, e não essencialmente para atender às necessidades das pessoas. Então, esses bens, né, de capital, eles não essencialmente estão ali para atender às necessidades das pessoas. Os exemplos são as máquinas, equipamentos, estoques, as instalações, os edifícios, usinas e por aí vai. Então, quando você fala em capital, é muito comum que a nossa mente associe, então, a ações ou ao dinheiro. Mas não é assim, né? Isso deve ser, isso aí, essas associações são com capital financeiro, né? Então, a gente tem que pensar exemplos do nosso cotidiano para bens de capital. Por exemplo, qual é o capital de um taxista? É o seu táxi, né? E o seu sistema de comunicação. São os meios que ele utiliza, são, né? Para quê? Para produzir o serviço dele. O carro, ele vai precisar, e como ele vai receber aí os chamados, né? Qual o capital de um pescador? A sua rede e bote para pescar. Eu já não conheço muito a realidade, não vou opinar, né? De um médico, o seu conhecimento, né? Seu investimento educacional que ele fez. Se tiver um consultório médico, né? Teve todo o investimento em equipamentos, no local, para atender os seus pacientes. Então, esses daí são os bens de capital deles. A tecnologia, na atualidade, né? Ela tem um papel fundamental na atividade econômica e vai ter cada vez mais. As inovações tecnológicas também são fundamentais na economia como um todo. E por meio de inovações, é possível, então, alcançar um nível de crescimento e aumento de produtividade. Exemplos aí, a gente vai ter os computadores, os smartphones, que, né, facilitam o acesso produtivo. Capacidade empresarial. A capacidade empresarial é o fator de produção que consiste na capacidade empresarial, no saber fazer do empresário aí que vai exercer atividades e funções nesse processo produtivo aí que ele estiver atuando. Porque vai ser o empresário quem vai organizar todo o processo de produção, quem vai assumir todos os riscos da produção, dos bens e dos serviços que ele quer aí, né, vender, resultando ou não em lucros, né? Pode resultar em prejuízos. Então, esses são os recursos, né? Mas existe a remuneração desses recursos. Então, para a produção de qualquer bem ou de serviço, você precisa ali empregar recursos produtivos. Então, o preço que é pago pela utilização dos serviços, né, dos fatores de produção, ele vai constituir, então, a renda dos proprietários desses fatores. No caso do trabalho, o fator de produção que eu tenho é o trabalho. Qual vai ser, então, minha remuneração por ele? Meu salário. No caso da terra, os recursos naturais, né? Vamos dizer aí que o local onde está a sua empresa montada, que é um recurso natural, você está ali, né? Ocupando um espaço na terra e tal. Um aluguel, então. O capital, que foi o que você investiu
Vamos dizer que você pode, então, estar lucrando aí juro. A tecnologia, né, a gente sabe que há os royalties. E a capacidade empresarial, que a gente viu lá, por último, né, espera-se aí que a remuneração seja o lucro, né? Porque senão é prejuízo. Marcelo, o que é esse royalties? Royalties. É o que é pago para as pessoas que desenvolvem aí tecnologias. Quem desenvolve, né, produtos, faz patente, né? Aí você recebe, a cada pessoa que vai utilizando aquilo, ela vai pagando. É como você vamos dizer assim, remunerado, então, né? Pelo que você fez. É utilizado muito em franquia, né, Marcelo? Os royalties. Ai, deu uma tonteira agora. Vamos lá. É uma forma de pagamento aí, né? Por algo, por um recurso, né? Os agentes econômicos. Vamos lá, viu um bocado de coisa, né? Eu gosto de economia porque a gente vê tanta coisa. Mas é fácil de compreender. Então, tudo que a gente consome é oferecido por um prestador aí de serviço, né? Aí entra o que se conhece em economia como os agentes econômicos, que são aí todas as pessoas, as empresas e o governo, agentes econômicos. Todos esses agentes, né, eles transacionam entre si dentro de um mesmo mercado. E eu quero pedir a vocês que vocês prestem atenção nessa parte. E mais à frente, no próximo tópico. Porque a gente vai começar a entender a questão do ciclo econômico, dos vazamentos, como impedi-los, né? E é importante a gente compreender o conceito de agentes econômicos. Então, a gente vai ter aí como agentes econômicos as pessoas que precisam ir ao mercado de bens, né, e serviços para adquirir algo. As empresas que vão produzir e vão empregar essas pessoas para que elas tenham dinheiro para gastar. E o governo, né, que vai entrar aí no meio, né, disso tudo, além de gerir, ele também entra com a questão do fluxo do recurso, porque a gente sabe, obviamente, né, que todos pagamos aí tributos a todo momento. Então, todos nós efetuamos transações de compra e venda com os diferentes agentes, certo? No dia a dia. As famílias, né, agente econômico aí, a sua principal função na economia é consumir. É consumo de bens e serviços. Então, a todo momento, todas as medidas econômicas que são tomadas são em dois sentidos, geralmente. Ou é para fazer aumentar o estímulo ao consumo ou diminuir. Se a inflação está alta, eu vou tentar estimular o quê? A diminuição no consumo, porque aí, né, vem a lei da oferta e da procura. Se diminui a procura, a oferta aumenta, o preço baixa. Se o preço baixa, a inflação baixa. E aí vai. Então, tudo depende, é tudo muito cíclico, né? E se conecta bastante. Então, o papel aí principal das famílias, né, na economia é o consumo de bens e serviços. Das empresas é a produção de bens e serviços. Do governo é a satisfação das necessidades coletivas e também a parte de redistribuição da renda. Mais à frente a gente vai detalhar mais isso, tá? E do resto do mundo, né? Porque nós não vivemos isolados. Eu falava para vocês que uma empresa é um sistema, né? E o mundo é globalizado, pelo menos nesse sentido ele é muito operante, a globalização. Então, com o resto do mundo, a função, né, é troca de bens, de serviços e capitais. É exportação e importação com o resto do mundo. Bom? O mercado, ele não se trata especificamente de um agente econômico, mas é no mercado que essa relação entre as famílias, as empresas, ela vai acontecer. O mercado aí, então, é um local físico ou não físico, onde se encontram, então, compradores e vendedores, que estão ali para realizar trocas de bens e de serviços.
Em todo o mercado, o preço ele vai atuar como um mecanismo que vai regular essas trocas. É ele que vai dizer, não, está muito caro, não vai haver muitas trocas, né? Baixou, então vai ser aí um fator importante, determinante. O comprador e o vendedor eles vão chegar a um acordo em relação ao preço de determinado bem, e é importante ter em mente que o preço ele influencia na procura por um bem. A gente vai ver mais à frente, né? Bem essa questão da oferta e da procura. Vocês vão compreender melhor essa dinâmica, tá? Por enquanto, guardem essa informação. De forma muito introdutória, a gente vai ver, então, duas grandes divisões do estudo da teoria econômica, que como eu falei, a gente apresentou, tem uma unidade para cada uma, né? A teoria microeconômica e a macroeconômica. A microeconômica, ela vai ter uma visão individual. O objetivo do estudo da microeconomia é analisar o comportamento dos indivíduos, das famílias, das empresas e do mercado. É algo mais individualizado, né? As variáveis são fundamentais para o estudo, por exemplo, de microeconomia, é analisar a oferta e demanda, geração dos preços, o comportamento do consumidor, a produção das empresas, mercados competitivos. Tudo isso está relacionado à microeconomia, certo? Quando a gente fala em macro, nós estamos falando que precisamos ter agora uma visão global. Então, vamos dizer que eu trabalho com macroeconomia. Então, agora, eu vou ter que aprender, né, vou ter que definir sobre questões mais globais. O objetivo do estudo aí vai ser o comportamento da economia como um todo. A nível é o que, por exemplo, o ministro, né, da economia, né, deveria estar fazendo, né, junto com todos os outros órgãos, né, que auxiliam. Mas eles estão analisando o quê? O comportamento da economia como um todo, inclusive levando em consideração como está externamente, né? E as variáveis aí, então, analisadas vão ser a produção total. Como que foi a produção total do país? Como está o nível geral de preço? Como está a taxa de emprego versus desemprego? Como é que a gente vai trabalhar essa taxa de juros nesse momento? Inflação, salário, taxa de câmbio, né? Então, tudo que se remete a isso é estudado aí, né, na esfera da macroeconomia. Então, vocês já conseguem aqui fazer uma diferenciação. Quando a gente for para a unidade 2 estudar microeconomia, nós vamos estudar no aspecto mais comportamental de empresas, de indivíduos, de família, né? Para você, quanto empresa, tomar decisões, né, mais diretas com relação à sua produção. Quando a gente for falar em macroeconomia, a gente vai analisar todo esse mercado externo à empresa, ambiente externo à empresa, mas que influencia, né, as decisões da empresa. Então, precisam também ser analisados. Ok, terminamos o tópico 1. Tudo bem até aqui? Tudo bem, povo? Vamos aí, vimos muita coisa, mas muita coisa fácil, né? Tranquilo. Vou pegar uma partilha aqui. Conceito básico em economia é o de sistema econômico. Ele pode aí ser definido como uma forma, né, na qual a sociedade ela se organiza nos termos econômicos e sociais para desenvolver... Aqui. Só um instante, gente. Então, o sistema econômico pode ser aí uma forma como a sociedade ela vai se organizar nos termos econômicos e sociais, buscando o quê? Desenvolver as suas atividades econômicas e produtivas para conseguir atender, então, as demandas e as necessidades dessa população. E os elementos básicos de um sistema econômico são o estoque de recursos produtivos, chamados aí também de fatores de produção, né?
os quais estão inclusos aí recursos produtivos, trabalho humano, capacidade empresarial, né? Então, tem que considerar esses estoques. Aí, o complexo de unidades de produção constituídos aí pelas empresas e o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais que vão estar na base, né, da organização da sociedade. Então, toda economia ela vai operar de acordo com um conjunto de normas, de regras, de leis e regulamentos. Por isso que é chamado de um sistema econômico, que há todo um regramento, né, para o funcionamento. De maneira geral, os sistemas econômicos eles vão poder ser classificados em 2 grandes grupos, que a gente já até falou um pouco, né, citou anteriormente, que é o sistema socialista, também conhecido como economia planificada, e o sistema capitalista, ou também chamado economia de mercado. Então, quando vocês ouvirem aí termo, né, economia de mercado, Marcelo, eu já li sobre isso, o que é economia de mercado. É o sistema capitalista, né? Nós vivemos. Na economia planificada, que é a socialista, né, as questões econômicas, elas vão ser resolvidas aí por um órgão central, no qual aí vai predominar a propriedade pública dos meios de produção. São 2 principais características que diferenciam um sistema do outro, certo? No sistema socialista ou planificado, né, economia planificada, nós vamos ter, então, o Estado como protagonista nas decisões, né? E a propriedade dos meios de produção é pública, enquanto que, né, na economia capitalista aí, ou de mercado, né, a gente terá, nós teremos aí, falando a gente direto, isso é horrível, nós teremos os meios de produção, eles serão privados, né? Então, ele vai ser regido, né? As decisões serão regidas não mais pelo Estado, como era no socialista, mas pelas forças do mercado, nas quais busca-se aí, né, que predomine a livre iniciativa e, como eu falei, a propriedade privada de produção. Nas economias de mercado, que são boa parte dos países do mundo, as questões fundamentais vão ser aí resolvidas por meio de mecanismos de preços ou então por meio aí da questão da oferta e da demanda, que é o que a gente vai estudar um pouquinho, né, mais à frente. E ressalta-se aí que mesmo com a livre iniciativa e o livre mercado nesse sistema capitalista, o Estado ele tem um papel fundamental para que ele funcione, né? Para que funcione essa atividade econômica. Então, não significa a ausência do Estado, né? Na verdade, eu não vou fazer essa análise aqui, não, porque eu vou me embora falando com vocês em termos. Mas ainda há forte aí a presença do Estado, né? Vocês aqui já estudaram sobre a crise de 2008? Vocês lembram da crise de 2008? Não, ninguém lembra. Todo mundo não, já vi explicar, mas lembrar, lembro não. Pois é. A crise em 2008 é um exemplo muito marcante para mostrar, né, como há a necessidade dessa presença do Estado, onde naquele momento, né, foram privatizados por anos os lucros, né, e foram socializados os prejuízos. Os bancos eles começaram a emprestar muito para quem não tinha como comprovar que poderia pagar, isso lá nos Estados Unidos, né? Eles começaram a dar crédito para o povo, aí o fulano chegou dizendo que queria comprar uma casa. Vamos financiar a casa para esse rapaz. E aí financiou. Aí, como aumentou a procura, vou falar aqui que é economia, né? A gente estuda isso lá em comércio exterior, né? Só relembrar aqui. Então, o que acontece? Oferta e procura, né? Lei da oferta e da procura. Banco liberando muito crédito barato para quem não pode comprar, as pessoas, opa, eu quero comprar. E aí começaram a comprar. E aí as casas começaram a aumentar de valor, né? Criou-se o efeito de bolha. Era um valor que não era o real, era artificial. Então, uma casa que antes custaria
100 mil dólares, né, era vendida por 200 mil. E aí, você financiava, então, 200 mil junto ao banco. Aí, o que foi que houve? Depois de uns anos, aumento na taxa de juros. Aí, as pessoas que compraram não tinham mais condições de pagar a casa e começaram a querer vender. Ao mesmo tempo que eles não tinham como pagar, os bancos ficaram sem receber, ficaram sem liquidez. Quer dizer que se você tinha dinheiro na sua poupança lá, o banco não tinha como te pagar. Porque lá a gente vai ver depois como é que funciona essa questão, que os bancos têm que garantir um mínimo ali, né, de recursos para poder garantir que quando você for sacar o seu dinheiro da poupança, ele realmente tenha dinheiro para lhe dar. E o que aconteceu foi que eles não estavam mais recebendo, ninguém pagava. O pessoal começou a se desesperar, não consigo pagar, então vão vender. Começaram a ir atrás de vender, os preços da casa despencaram. Eles não conseguiam vender. Ou então não queriam vender a preço. Aí quem comprou a 200 mil estava devendo a 90. Tem como pagar o banco? Então os bancos ficaram aí. Um banco grande, né? Muito tradicional lá, fechou. Outros ficaram maus. Aí, não satisfeitos com fazerem isso, eles começaram a vender títulos dessas dívidas, né? Para investidores no mundo todo, principalmente na Europa. E aí, essas pessoas ficaram, né, sem recurso também. E aí, os bancos que investiam também, menina, e foi aquela quebradeira doida. Aí, os Estados Unidos, o presidente fez o quê? Gente, salvo engano, tá? Que a minha cabeça tá... Fora as pessoas que investiam também, né? No banco, investiam dinheiro, né? Pois é. Perderam também. Ou foram Não estava envolvido na casa. Eu vou dar aqui foi entre 700 e 900 bilhões de dólares. Eles tiveram que investir nas empresas para não quebrarem, para não criar desemprego e tudo mais. Então, esses bancos, eles agiram de forma irresponsáveis, né? Foram agindo, então, no momento que ele queria, ele assumiu grandes riscos e se deu mal. Só que aí, na hora de socializar os prejuízos, a sociedade que teve que pagar. Porque pensando na economia, isso é macroeconomia, né? Pensando aí que poderia aumentar ainda mais o desemprego, e já estava uma crise mesmo quebrando no mundo todo, né? Aqui a gente não sentiu tanto, porque a China não sentiu tanto, e nós dependemos muito de exportações da China. E aí a gente não sentiu tanto, mas ela sentiu um pouco também, foi quando a gente começou a sentir lá em 2015, 2016, certo? Então, veja que a gente, no exemplo, né, a gente viu vários conceitos aqui econômicos. Então, é isso, né? Sociedade planificada e a economia de mercado com a sociedade capitalista. A economia, ela vai estar, então, baseada na separação entre trabalhadores livres, que são aí portadores, então, de força de trabalho, e em proprietários do meio de produção. Então, há esses dois nichos no mundo. Há aqueles que são proprietários do meio de produção e aqueles que vão trabalhar para esses, certo? Que são os trabalhadores. Então, os trabalhadores vão lá e vendem a sua força de trabalho para esses proprietários. Em troca de quê? Em troca de receber um salário. Então, eu vou lá na empresa, me contratam, eu vendo a minha força de trabalho, seja mental, física, os dois, né? E em troca aí, a empresa produz, né? E eu ganho o meu salário. A intenção desse processo é a produção aí de mercadorias, visando obter lucro, né, a empresa. Alguns elementos que caracterizam o sistema econômico são a presença de capital, tem que existir, né, da propriedade, então aí, privada desses meios de produção, a questão da divisão do trabalho, a moeda que vai ser utilizada e o lucro. São fatores aí, elementos importantes nesse sistema econômico. Os problemas fundamentais, né? O que e quando produzir, para quem, como produzir, lembra? Eles são, então, aí decisões tomadas por órgãos planejadores centrais, aqui nas socialistas planificadas, tá? Então, há um órgão que vai tomar essas decisões. Esses aí, eles vão determinar, né? Porque nas economias planificadas não há uma orientação pelo sistema de preços, como nas economias de mercado.
Um exemplo ainda hoje de uma economia planificada é a experiência cubana, né? Nas economias socialistas, o planejamento ele é formulado de uma certa maneira. Lembrando, gente, que não houve até hoje, né, uma sociedade realmente socialista. Planejamento sobre as necessidades das pessoas a serem atendidas, buscam fazer um levantamento sobre os recursos e também as técnicas que estão disponíveis para a produção, né? Dada aí uma premissa básica da economia de que as necessidades, como nós vimos, são ilimitadas e os recursos são limitados. Então, surge aí também a necessidade de selecionar. Então, vamos ver quais dessas necessidades humanas vão ser prioridade para a gente produzir. Quando é que a gente vai produzir isso? Quanto, o que, quanto, como, para quem vão ser produzidos esses bens e esses serviços. As características aí do funcionamento de uma economia socialista são que os preços e a organização da produção, os preços e a distribuição e a questão da propriedade pública, né? Os meios de produção. Aí o livro de vocês traz essa figurinha aqui no capitalismo. Trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. Né? E no socialismo, essa fábrica pertence a toda a sociedade, trabalhamos para nós mesmos. Tem aí embaixo, né, são imagens de 2017. Então, a gente vai ter no capitalismo propriedade privada, aí as terras, minas, fábricas, bancos, né, pertencem aí à burguesia, conhecida como burguesia, enquanto o proletariado, que somos nós, trabalhamos aí para a burguesia. E o objetivo da economia são os lucros, né, dessa burguesia. E a economia é baseada no mercado. No socialismo, a propriedade coletiva, né, o povo trabalhador passa a ser dono de tudo, há uma socialização, então, desse tipo de produção. O proletariado, então, ele não vai mais trabalhar para um patrão em si, mas para a sociedade como um todo. O objetivo aqui é o bem-estar da coletividade. E a economia planificada pela sociedade. E existem as economias mistas. Umas parcelas aí dos meios de produção pertencem ao Estado, por meio de firmas públicas, e outras já pertencem ao setor privado, são as privadas, né? As soluções dos problemas econômicos fundamentais, elas se dão aí, então, na relação conjunta entre eixos. O Estado, aí, por meio de isenção ou redução de tributos e incentivos, ele pode, então, indicar o que deve ser produzido naquela economia, porque ele vai incentivar, né? Opa, eles estão dando incentivos aqui para empresas aqui na Caraú de quê? De atum, de beneficiamento de atum. Pronto, vamos abrir. Olha, aí você chama, né, os empresários a investirem nessa área. Outra forma de incentivo é por meio do controle de crédito. Então, o Estado, aí, se ele deseja fomentar, vai, então, aumentar ali o incentivo ao crédito, né, para que essas pessoas busquem aí formas de financiamento para abrir, né, mais negócios. Outra forma ainda de intervir é por meio de suas empresas públicas, que são destinadas a garantir, então, a produção de bens e dos serviços, que são aí fundamentais para o bem-estar coletivo. Um exemplo concreto, né, das chamadas economias mistas, o modelo de social-democracia, são as experiências dos países nórdicos, como a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia. Gente, meu sonho é morar na Finlândia. Ai, meu Deus. Você já vê como são as escolas de lá? O ensino, coisa mais linda do mundo, gente. O real significado, sentido de existência de educação. Aquilo sim. Esses países, eles ostentam um alto índice de desenvolvimento humano. Então, Márcia, você tem um programa, eu assisti, acho que era no YouTube, que é O Mundo pelos Brasileiros. Deixa eu ver se é esse o nome. É bem interessante para você ter outra perspectiva de vida, né? A gente acha que só existe a nossa realidade de mundo. Aí ele vai mostrando em vários países. Depois eu busco aqui e mostro para vocês. Não é esse o nome, não.
Mas é bem interessante. Aí eu vi um que era exatamente da Finlândia, né? Você entra no transporte público, aí paga pelo celular, ninguém te cobra. Você se engravida, você engravidar, você recebe todo o enxoval, grande parte do enxoval. Seu filho vai receber bolsa do Estado por muito tempo, né? É outra coisa. Então, aí, nesses países, você vai encontrar uma longevidade, né? Também altos índices de educação. Né? A Finlândia figurou, né, como o primeiro lugar no mundo por anos com relação à educação. Não sei como está hoje, faz tempo que eu não vejo os resultados do PISA, né? Mas a Finlândia ficou ali muito tempo, né? Muitos países viajando para lá para descobrir como era o sistema de ensino de lá. É coisa de outro mundo, assim, maravilhoso. Além também deles terem baixas taxas de desemprego, baixíssimas, e taxa de inflação operando aí a 1%. Olha que maravilha. Embora com o predomínio das leis de mercado e também da propriedade privada que existe nesse país, boa parte dos serviços públicos, como a saúde e a educação, são gratuitos e são bancados pelo Estado. E isso é possível devido a uma alta carga tributária, né? Para se ter ideia, a Dinamarca e a alíquota do imposto de renda chega a ser de 56%. O diferencial aqui, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil pode chegar a 27,5%. É a maior. Se eu não estiver enganada, é 27,5%, né? Quase 30%. A grande diferença é porque te tiram 27,5% e você tem que pagar a escola, você tem que pagar plano de saúde, você tem que pagar seguro de veículo, você tem que botar cerca elétrica na casa, você tem que botar rastreador no carro. Então, você paga o imposto e não tem um retorno, né? Aí eles têm esse retorno. Então, eles pagam por isso e depois eles não precisam pagar a escola, eles não precisam, né, investir em outras coisas como nós aqui precisamos, infelizmente. Com níveis de desigualdade baixíssimos, esses países têm instituições fortes e são considerados os mais democráticos do mundo. Partiu Europa Norte. Agora quem vai comigo? Vamos começar logo a fazer curso de inglês. Gente, vocês pensem alto, sonhem alto, tá? Principalmente aí eu não vou dizer principalmente, mas os que ainda são mais jovens, têm menos responsabilidades, né? Pensem em voar longe. Primeira coisa, aprendam inglês. Assistam séries em inglês, certo? Traduzam música, hoje vocês têm internet. Lá no tradutor, aquele tradutor do Google, né? Se você tiver dúvidas sobre o speaking, né? O som para como ler cada palavra, eles leem lá. Você aperta, você fica ouvindo como é que deve falar, então, certo? Mas invistam, porque é algo essencial. E aí, quem sabe, vocês não conseguem, uma oportunidade dessas, né? Irem para fora. Ah, Marcela, mas eu quero ir para Portugal. Tem que falar inglês, viu? Tem que falar inglês. Tem um primo que está morando lá há uns 4 anos. E ele prima que as entrevistas de emprego em inglês. Porque ele fica no meu pé, bota as meninas para fazer inglês. As meninas já estão fazendo. Mas, então, invistam. Quem sabe vocês não vão viver outra realidade. Aí ele falando, Marcela, 1h da manhã, você anda na rua com celular, pode ligar para quem for. Você não é assaltado. Você não vê um papelzinho de bala na rua. As pessoas param na faixa de pedestre quando você vai passar. 4h da tarde, eles terminam o expediente. Você vai ver os parques tudo cheios, né? Em qualidade de vida. Então, quem puder, ou quem acha que não pode, bota aí nos planos e tenta buscar, né? Quem sabe? Na ciência econômica, agora vamos falar de curva de possibilidades de produção. Falamos já de um bocado de coisa, o que são os tipos de bens, os agentes econômicos, recursos produtivos e tal. Vamos falar agora sobre curvas de possibilidades de produção. Então, essa curva, ela tem aí uma finalidade de mostrar graficamente essa questão da escassez dos fatores de produção. E aí das possibilidades de escolha. Isso é muito importante para a empresa, né? Então, essa curva, ela vai criar um limite
O limite de quê? O limite da capacidade produtiva de uma empresa, de um país ou sociedade. Como a gente busca aqui, né, analisar a empresa, então vamos para esse contexto. Então, essa curva aí, né, esse máximo de produção é com relação aos recursos produtivos que tem aí disponíveis na empresa ou então na sociedade, naquele dado momento. Claro, obviamente, né, a situação pode sofrer alterações e aí terá então que se reanalisar essa curva. Para iniciar, a gente traz aí um exemplo de uma empresa do ramo têxtil e a sua curva de possibilidade de produção. Então, considerada aí uma empresa exemplo, possui uma determinada extensão, né, com as suas instalações, máquinas, equipamentos próprios, uma empresa que já existe, né, com essa finalidade aí, trabalhar no ramo têxtil. Aí também tem que considerar, ele está levando em consideração, né, quais são as atividades ali que já são desenvolvidas e também o número de pessoas, né, que tem empregados aí nessa atividade produtiva. Tá? Que está analisando a capacidade produtiva da empresa. Então, ele não está considerando capacidade de venda, capacidade administrativa, é a produtiva, do setor de produção. O empresário, ele deve optar aí por aquilo que ele vai produzir e como produzir, aquele momento da decisão dos problemas, né? Então, fazendo a escolha, o empresário, ele vai estar ali optando como é que os seus recursos vão ser alocados, né? Por exemplo, ao escolher se especializar na produção de 2 produtos, como cobertores e toalhas, esse empresário ele vai precisar decidir como é que ele vai organizar essa produção. Quantos trabalhadores ele vai utilizar para a produção de cada banho desse? Né? Se vai haver espaço, né, para a empresa, para a produção aí de um terceiro produto, será que se eles quiserem investir no terceiro produto, eles vão ter como fazer isso e ainda manter a produção dos outros 2? Então, a gente tem algumas possibilidades aqui, certo? Vamos já colocar no gráfico. Mas antes do gráfico, a gente vai ter a tabela, né? Então, possibilidades de produção dessa empresa. Possibilidade A, B, C, D, E, F. Na possibilidade A, ele imaginou o seguinte, eu não vou produzir nenhum cobertor. Então, quantas toalhas eu consigo produzir? 8.000. Na segunda possibilidade, ele fez a seguinte simulação. Com essa minha capacidade produtiva de hoje, se eu for produzir 1.000 cobertores, eu só vou conseguir produzir, então, agora 7.500 toalhas. Se eu estiver produzindo 2.000 cobertores, a minha capacidade é de produzir, ao mesmo tempo, então, 6.500 toalhas, certo? E por aí vai, até que inverte, né? Agora, imagine, então, se ele pegar toda a capacidade para produzir cobertores apenas, ele vai conseguir produzir 5.000 cobertores e 0 toalhas. Então, esse quadro, ele explicita, né, as possibilidades que ele tem, uma escala ali numérica, e algumas possibilidades aí para que o empresário possa optar, né? Aí ele pegou aquela tabela, né, e colocou aqui no gráfico. Depois ele foi juntando, né, o do vertical são as toalhas, tá, gente? E da horizontal nós vamos ter os cobertores, as unidades. Então, se a gente voltar aqui, ó, nós vamos ver que quando foram 1.000 cobertores, eram 7.500 toalhas. Então, 1.000 cobertores, aqui é o primeiro número, à direita, né? 7.000 é o ponto B lá em cima. Depois que você traçou todos os pontinhos, aí ele fez a curva, desenhou a curva. Então, aí é o máximo da minha produção. Então, nesse caso, né, a empresa ela estaria aí operando de maneira eficiente sempre que a produção de um bem fosse aumentada e, por consequência, do outro fosse reduzida, né? Então, esse seria um grau de eficiência aí para essa empresa. O fenômeno chamado aí de eficiência produtiva acontece somente se a curva do gráfico ela estivesse situada sobre a linha do ponto A até o F, ou seja, na linha que a gente desenhou aqui, essa linha azul, né? Em qualquer um desses pontos aí, ela está na máxima, no máximo proveito da capacidade dela.
Custo de oportunidade. O custo de oportunidade é algo que vocês fazem aí na vida de vocês sem perceber. É o termo utilizado para expressar os custos que se referem a alternativas que foram sacrificadas para a produção de um determinado bem. Por exemplo, algum de vocês hoje queria estar assistindo, sei lá, uma série, um filme, lendo um livro, e está aqui assistindo a aula, né? Então, expressa aí o custo, se refere a uma alternativa que você sacrificou, que era assistir ao filme e tal, para você produzir algo que você necessitava. Então, deixar de assistir é o seu custo de oportunidade, porque você está gerando uma oportunidade. Então, se o empresário ele estiver com a sua produtividade lá no ponto C, no caso daquele gráfico, né, onde ele estaria ali produzindo 6.500 toalhas e 2.000 unidades de cobertores, se ele quisesse aumentar a sua produção de cobertores para 3.000, né, que já era lá no ponto D do gráfico, ele tinha que sacrificar 1.500 unidades de toalha para conseguir esse aumento. Então, no momento que chega uma encomenda, imagina aí, você sabe qual é a sua capacidade máxima de produção. Aí chegou, você vem ali produzindo, espera aí, mas eles estão me pedindo agora um pouco mais de cobertor, o que isso vai significar que eu vou ter que abrir mão aqui de toalhas. Deixa eu analisar, né, se realmente vai ser proveitoso, se eu vou conseguir cumprir, né, se eu tenho a capacidade, né. Se deixar de produzir essas toalhas não vai aí impactar em uma outra encomenda que você tenha para entregar, certo? Então, você precisa conhecer essa sua capacidade. E o que você tiver que abrir mão para poder escolher outra coisa é o seu custo de oportunidade. Então, se você vem trabalhando num certo ritmo, né? De repente, você tem que aumentar a sua produção de cobertores para 3.000 unidades, aí você vai ter que analisar o custo-oportunidade aí. Nesse caso, o custo-oportunidade das 1.000 unidades a mais de cobertores vão ser o custo de você produzir 1.500 unidades a menos. Não produzir, né, 1.500 unidades de toalha. Isso vai ter impacto nas suas vendas, né, nas suas receitas. O termo custo de oportunidade, ele é um termo muito importante na teoria econômica, porque ele traz essa relação, né, básica entre a questão da escassez e da escolha. Então, a todo momento, a gente tem que estar escolhendo, né? Porque a escassez, ela é real. E vocês fazem isso sem perceber. O próprio tempo, né, ele é escasso. Eu não sei vocês, mas eu queria que meu dia tivesse 48 horas, né? Hoje mesmo eu vou terminar a aula, eu vou aqui terminar um relatório. Mas eu queria não ter que sentir sono. Então, como é que eu vou ter que tomar essa minha decisão, né? Eu vou ter que analisar com a minha capacidade produtiva e aí a minha escassez, né, de horário que eu preciso dormir, e aí eu vou analisar o custo de oportunidade. Então, para eu terminar esse relatório aqui, eu vou abrir mão de 1 hora do meu sono. É esse o meu custo de oportunidade. Né? Então, esse custo significa uma melhor alocação dos recursos para a produção de um bem, que você poderia aí gerar, então, um melhor ganho no uso alternativo desses recursos. Na ciência econômica, toda vez que a gente faz a opção por uma determinada escolha e não outra, você está implicado ali diretamente a questão do custo de oportunidade, certo? Sempre que a gente escolhe uma coisa, não escolhe outra, né? Você está pagando, você está arcando com os custos, né, de algo que você deixou de escolher, deixou de fazer. Porque não dá para fazer tudo. A gente tem que escolher. Na empresa também. Não dá para atender todo mundo. Você tem capacidade produtiva. Você tem limitações, né? Compreendido aqui, gente? Perfeito. Deu para entender? Perfeito. Deu para entender? Show. Falamos de curva, né? Da possibilidade de produção. Falamos de custo de oportunidade. Agora vamos falar aí o desemprego representado lá na curva de possibilidade de produção. Então, a gente continua com aquele mesmo exemplo daquela empresa têxtil. E aí podem ocorrer casos em que ela esteja operando abaixo da sua capacidade. Então, a gente viu que aquela linhazinha azul do gráfico, né, era a capacidade máxima. Quando ela chegava, se ela estivesse sempre trabalhando naqueles pontos, né, é excelente para a empresa, porque ela está trabalhando ali no máximo que ela pode, né, sem estar ali com equipamentos parados, pessoas sendo pagas sem estarem trabalhando, tudo
toda a sua capacidade. Não é isso? Mas pode ocorrer, né, que essa empresa esteja operando abaixo daquelas linhas azul, né, daquela linha azul. Assim, os fatores de produção, eles vão estar ociosos, gerando por consequência o desemprego de parte dos trabalhadores. Então, isso não é legal, porque se eu começo a operar abaixo da minha capacidade de produção, eu empresa, né, quer dizer que os meus custos vão ficar elevados e eu não vou estar, eu vou estar com as minhas receitas lá embaixo. É o que acontece quando a economia começa a desacelerar. O que acontece? As empresas não estão mais vendendo como antes, então não estão ali aproveitando a sua capacidade produtiva. Então, elas precisam cortar custos, né? E você não vai ficar com um funcionário a mais se ele vai ficar ali parado. Se você sabe que não tem condições de pagar, vai ficar no prejuízo, vai ter um prejuízo, né? No exercício. Então, infelizmente, você demite a pessoa. E aí, o que é que traz essa demissão, né? Esse desemprego. Então, quando a gente observa ali o gráfico, ó, essa situação, né, ela vai ocorrer precisamente localizada no interior da curva, especificamente no ponto G. Olha aí, vamos achar o ponto G, meu povo. Vocês estão localizando o ponto G, dele está saindo 3 setas pretas aí. Está bem acima do 2000 aí. No ponto entre 2.000 e 3.000. Então, imagine que agora a empresa ela não está mais operando ali no ponto D, por exemplo, onde faziam 5.000 toalhas e 3.000 cobertores. Agora baixou a produção e eles estão produzindo agora somente 2.000 cobertores e 3.000 toalhas. É o ponto G. Certo? Então, agora a gente está abaixo da capacidade de produção. Então, nesse ponto G, a produção de ambos os produtos podem ser aumentadas? Pode. A gente pode correr atrás do prejuízo. Até eles chegarem novamente no desenho da curva, né? E aí a gente viu ali, né, as setinhas apontando. Então, com o aumento aí na produção de cobertores e a mesma quantidade também de toalhas, a gente pode passar, por exemplo, do ponto G para o ponto C. Ó, se ele aumentar aqui, ó, se ele mantiver a quantidade de toalhas, mas aumentar a quantidade de cobertores, ele vai seguir em direção ao ponto C. Se ele continuar com a quantidade de cobertores, mas avançar na produção de toalhas até 4.000, ele vai chegar no ponto E. É isso? Então, há possibilidades, né? Ou ele pode chegar no ponto D, que é quando ambos, né, vão aumentar. E vai aumentar a produção tanto dos cobertores quanto das toalhas. Então, é uma perspectiva interessante, analítica, né, para você vislumbrar ações para buscar fomentar, mitigar, né, essa situação que está causando prejuízo. Aí diz assim, agora veremos como se comporta a curva de possibilidade de produção em nível de sociedade. Então, a gente tem aqui agora uma produção de uma economia hipotética. Bom, temos as opções de A até a letra E. Agora, o que a gente vai produzir não é mais toalha nem cobertor, são alimentos, automóveis, e há também a consideração aqui do custo de oportunidade. Ou seja, na hipótese A, no cenário A, né, ele vai produzir 0 milhões de toneladas de alimento, enquanto isso ele vai produzir 500 automóveis, 500 unidades de automóveis, gerando um custo aí de oportunidade calculado aí de 50. No B, né, ele vai produzir, então, 1 milhão de toneladas de alimentos, e quando ele faz isso, vocês lembram qual era o custo de oportunidade lá na primeira linha? Né, 50? Né? Então, se é de 50 que eu vou, né, abrir mão a cada, então, para eu produzir esse 1 milhão de toneladas de alimento, eu vou ter que deixar de produzir 50 unidades de automóveis. Partindo aí para 450, indo agora para 100. E por aí vai, né? Até que ele zera aí na letra E,
onde ele vai produzir apenas alimentos, certo? E aí ele já não tem mais nada de automóveis para poder retirar. Essa é a curva de possibilidade de produção, né? Da tabela que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Novamente ela aí azulzinha aqui, alimentos versus automóveis. Vamos ter aí 3 pontos e temos o ponto G agora lá fora, né? Vamos ver o que ele fala desse ponto G. Então, as alterações na curva de possibilidade, que se localizam ali à direita, né? Para cá, para a direita da curva, para a linhazinha azul. Neste caso que a gente viu lá, o ponto G, né? Não eram possíveis de ser alcançadas, dado que as condições tecnológicas, a disponibilidade limitada de fatores de produção. O que isso quer dizer, Marcela? Quer dizer que esse G, ele está aquém, ele está além, né, das nossas capacidades de buscar. Aqui nós não estamos analisando a capacidade de uma empresa, mas nós estamos analisando a capacidade de produção de um país. Então, é complicado se não há um desenvolvimento, né, nessa capacidade produtiva. Por exemplo, vocês lembram do apagão? Uma época que estava tendo apagão, lá pelos anos 2000 e pouquinho. Né? Sim, aí eu lembro. Pois é. Capacidade produtiva, né? É como se a capacidade produtiva que a gente necessitasse fosse o ponto G e a gente estivesse ali entre um desses pontos do gráfico, da linha azul. Aí, em alguns momentos, a gente não conseguia chegar lá no G, aí, puf, né? Apagava para todo mundo. Então, é preciso evoluir, né? Agora, imaginem se as empresas também não evoluem, né? Essa capacidade de produção, a gente não vai, talvez, chegar a um ponto G que há necessidade real da sociedade. Quer ver um ponto G que a gente não está alcançando? Vacinação, né? A gente teria que já estar lá no ponto G, né? Mas não houve um planejamento, né, criterioso para que estivéssemos lá. E aí, isso também tem, e obviamente está tendo, né, reflexos econômicos. Então, é muito importante levar em consideração isso quando se fala principalmente em uma economia, já falando aí, né, de um Estado. Estado, falando aqui, não é o Estado ente federativo, né, mas um Estado enquanto povo, território e nação. Então, podem ocorrer mudanças quanto à capacidade de produção devido a diferentes fatores ao longo do tempo, né? Mas, principalmente aí com a questão da inovação tecnológica. Então, a gente sabe, né, que hoje em dia, e já há algum tempo, existem tecnologias que permitem que aumentem consideravelmente a produtividade de empresas, baixando os custos, né? Infelizmente, em detrimento de muitos empregos, mas é uma realidade, existe. E investir nessas tecnologias é um fator também importante para que a gente, se precisar, conseguir chegar lá no ponto G. É isso que ele está dizendo aí, ok? É por isso também, gente, que o pessoal fala tanto da questão da... Vocês já ouviram falar muito que o desemprego no Brasil é grande, mas que há muita oferta, mas que a mão de obra não é qualificada o suficiente? Sempre há um debate disso por parte das empresas, né? Quando a gente for estudar a gestão de pessoas, vocês vão ver, inclusive, que algumas empresas implementam ações de desenvolvimento e treinamento exatamente por isso, porque não conseguem, né, encontrar para a vaga que precisa ser ocupada, né, aquele perfil bonitinho e tudo mais. E aí há essa própria ação da empresa para desenvolver, né, qualificar melhor. Então, o capital humano, né, a gente viu que ele é um recurso produtivo, trabalhador. Também precisa ser desenvolvido, porque senão o que vai acontecer? Essas empresas vão comprar um monte de coisa, vão inovar tecnologicamente, daí quem é que vai trabalhar nesse canto? Quem é que vai operar isso? Quem é que vai, dar continuidade? Né? Precisa, então, trabalhar a questão aí do capital humano. Nesse ponto, vai ocorrer aí um aumento nas instalações no número de fábricas, de trabalhadores e também instrumentos de produção, né, naquele ponto lá que estava aquém, entre outros, que vão determinar, então, uma mudança e um aumento dessa possibilidade
de produção dessa economia. E vai daí por inovações tecnológicas. Aí sim, ó, vai buscar chegar no ponto G. Então, o governo, né, ele também está atento a essas questões. Sabe o censo, né? O censo é algo importantíssimo para a gente mensurar essas coisas também. Porque aí elas vão orientar as políticas públicas que o governo vai... Política pública, gente, é uma decisão, é como uma decisão numa empresa, né? Não, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando comprar essa máquina. Que ela vai trazer melhor capacidade de trabalho, aumentar a produtividade, vai diminuir os custos. Fulano, vou poder pagar mais para fulano, cicrano, né? Você toma essas decisões a partir de acesso a informações, não é isso? Então, lá no estado, né? O estado do Ceará, o município de Acaraú, o governo federal, ele precisa desses dados para ele tomar essas decisões. Como é que a gente vai fazer para essa economia crescer? Para a gente chegar, então, nesse ponto G e permitir que toda a sociedade se desenvolva, né? Da forma necessária, seus recursos produtivos, para que o país se desenvolva. Né? Para que esse povo que está com mais educação consiga melhores empregos, ganhe melhores salários, consumam mais, as empresas se modernizem, aumentem sua quantidade, empreguem mais, e aí vai, uma coisa leva a outra. Né? Então, por isso que o censo é algo tão essencial para a gente. Então, como a gente pode visualizar ali, né, a curva de possibilidade de produção ela vai estar completa no ano, eu estou aqui no ano de 2010, já no ano de 2016 eles buscavam então alcançar já esse ponto G. E aí, povo, terminamos. Vocês estão gostando de economia? Melhor que métodos quantitativos. É verdade, dizer isso. Vocês sabem que hoje eu não trouxe também método quantitativo, que eu queria deixar uma folga para vocês, que a outra parte é chata que só. Aí eu fiquei ruim, vou ficar desanimada. Aí é bom a gente mesclar, né? Se diverte um pouquinho com a outra, depois volta. Agora a gente vai falar de uma coisa legal, chamada aí o funcionamento de uma economia de mercado, que é o que eu estava falando da questãozinha do ciclo, né? A gente vai ver ele aqui aos poucos, né? Vai crescendo de pouquinho em pouquinho. É o último tópico da noite. Então, começando aí sobre o fluxo real da economia. Primeiro e mais simples, fluxo real vai ser aí, obviamente, numa economia hipoteticamente simples e composta apenas aqui por dois agentes. Nesse momento, a gente só vai ter dois agentes econômicos, as famílias e as empresas. Então, nesse esquema, as famílias elas vão ser detentoras de força de trabalho produtivo, que, obviamente, elas vão lá e vendem, né, essa força de trabalho, né, para as empresas, e já as empresas, para fazer a sua produção de bens e serviços, vão necessitar dessa mão de obra. Dessa forma, as empresas elas vão remunerar essas famílias pelo trabalho, né, os fatores de produção que elas ofereceram aí na forma de salários. Com esses salários, as famílias elas vão adquirir poder de compra, indo então ao mercado e comprando lá bens e serviços dos quais eles precisam e que são ofertados pelas empresas. Então, a gente vê aqui que há uma relação de troca entre ambos, né? É uma relação de troca dupla. Quer dizer que um vai depender do outro. Vamos ver aqui a figurinha. Pronto. Então, o fluxo real aí da atividade econômica, nós vamos ter só dois agentes agora, famílias e empresas. Então, veja como esse ciclo funciona, né? Então, tem as famílias, né, ofertam lá no mercado de fatores de produção a sua força de trabalho. E aí, as empresas, né, contratam, é feita, então, a produção dos bens e serviços que vão ser ofertados ali em cima do mercado de bens e serviços. E esse mercado de bens e serviços vai ser demandado pelas famílias. Então, as famílias vão demandar o que estão precisando, essas empresas vão produzir a partir da contratação dessas famílias. E como se dá o fluxo monetário?
né? O dinheiro, a bufufa, como é que gira esse negócio? O fluxo monetário vão ser aí todas as transações financeiras que acontecem entre esses agentes econômicos. Toda vez que um serviço, um bem ou uma mercadoria, toda vez que ela for passada, né, de um agente para outro, você vai fazer aí o quê? Um pagamento por meio de moeda, né, que media então essas trocas. Então, as empresas fazem um pagamento pelos bens e serviços adquiridos às famílias que, remuneradas, né, acabam indo lá comprando os bens e serviços que remuneram o quê? Remuneram aí as empresas. Então, esse fluxo monetário ele vai demonstrar como é que se dá essa remuneração entre eles, né? Como é que se dá essa dependência, né? Essa relação, como é que funciona. É importante frisar aqui que esse fluxo monetário de economia só torna possível com a presença de moeda, ou seja, é um meio de troca, uma reserva de valor, que vai ser utilizada, então, para remunerar esses fatores de produção e pagar por esses bens e esses serviços. O fluxo circular da renda, representado na figura a seguir, que a gente vai já ver, né? Ela vai surgir da interligação desses fluxos reais, que a gente viu que foi o primeiro, e dos fluxos monetários de uma economia aí, e vai buscar, então, demonstrar a forma como ela se movimenta, com esses agentes transacionando entre si. Com todo mundo se relacionar aí, né? Então, em azul, vocês vão ter as setinhas azuis, né? São os fluxos monetários, né? Como é que o dinheiro está fluindo aí, e os fluxos reais, que é a questão dos fatores produtivos, né? Então, o mercado de bens e serviços gera receitas para as empresas, né, que fazem, então, o pagamento, né, dos fatores de produção lá dentro do mercado de fatores de produção. E, com isso, ela gera renda para essas famílias que vão, então, fazer suas despesas no mercado de bens e serviços. Isso foi o fluxo monetário, né? Fluxos reais, né? Há uma demanda e o mercado de fatores de produção, né? Ela vai, então, demandar para as empresas que vai ofertar bens e serviços lá dentro desse mercado de bens e serviços, para atender a demanda de bens e serviços das famílias, né? Famílias essas que ofertam aí, né, os seus fatores de produção, como trabalho e tudo mais, dentro do mercado de fatores de produção. Compreendido aqui, gente? Pode passar? Pode. É um fluxo contrário, não é um do outro. Obrigada. Então, ele ilustra ali de forma simples, como em uma economia de mercado, né, ajusta aí os preços às ofertas. Agora, esse é o fluxo circular da atividade econômica fechada sem governo. Nesse fluxo, são dois agentes que vão transacionar entre si, que serão novamente as famílias e as empresas. E são dois mercados que vão compor este fluxo. Mercado de bens e consumos e serviços, e também o de recursos produtivos. Por meio dessa relação entre a oferta e a procura, a gente vai buscar, então, essa formação dos preços em economias de mercado. E é por meio das quantidades que são demandadas, né, que as pessoas precisam de um determinado produto, que o empresário ele vai saber se ele deve produzir mais ou menos um determinado bem. Então, ele precisa dessa demanda. Isso aí é a solução, então, do problema econômico, né? Aquele o que produzir. Então, aí cria-se um fluxo real. A gente vai ver agora de vermelho, estamos já chegando lá. De bens, produtos e serviços das empresas para as famílias. E, de outro lado, cria-se também um fluxo monetário, que vão ser as flechinhas azuis, né? Que aí das famílias para as empresas, como, então, pagamento pelos seus produtos comprados. Aqui a gente vai verificar também a presença de um terceiro agente na economia, que é o governo. Nessa situação, então, a gente vai ter três agentes econômicos ofertando e demandando bens e serviços. E são, novamente, dois mercados que compõem aí este fluxo, o mercado de bens,
de consumo e serviços e os recursos produtivos. Então, olha lá. Agora nós temos o governo aí no meio. O governo se comunica com todos, né? Lembrando, né, gente, que o governo não está aí só para cobrar os tributos, né? Ele também demanda no mercado de bens e serviços, né? O governo, ele é um grande comprador. Inclusive, é um fator muito diferente, muito importante na economia brasileira, né? As aquisições e as contratações do governo movimentam muitas empresas especializadas apenas disso. Não à toa, em momentos de crise, uma das primeiras saídas, né, medidas que eles tomam por exemplo, investir em infraestrutura por parte do governo, né? Tanto que agora, né, para esse ano, eu lembro que para ano passado tinha aprovado lá uma verba boa para essa parte de infraestrutura, porque isso tem uma capacidade de gerar, né, emprego e movimentar, fazer a economia girar. Então, não vamos interpretar aqui o governo apenas como alguém que está recebendo, né, tanto das famílias quanto das empresas. Ele também está aí devolvendo. Então, nós temos aí que o mercado de bens e serviços, ele consegue realizar, então, o pagamento, né, ou seja, gerar receita para a empresa, né, que aí vai pagar, né, os fatores de produção, ou seja, salários, aluguéis, lucros, né, para o empresário, que gera aí um fluxo de renda para as famílias, que vão, então, fazer suas despesas, né, o mesmo fluxo, né, vão fazer suas despesas lá no mercado de bens e serviços. Aqui é porque ele mostra também a questão do governo, né? Vamos ter agora impostos e taxas, então você vai ver as empresas encaminhando para o governo impostos e taxas, assim como as famílias, né? Enquanto que você vai ver também o governo pagando, direcionando aí bens, serviços e subsídios às empresas e às famílias, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem empresa que atua com incentivos fiscais, subsídio. Então, essas empresas estão aí recebendo algo do governo, porque o governo está deixando de receber, então está dando para elas, não é isso? Então, isso também faz girar aí o fluxo, né, da renda na economia. Então, as empresas, elas efetuam aí o pagamento às famílias por meio dos seus recursos monetários, e essas famílias com a sua renda vão, então, no mercado de bens, consomem lá os seus produtinhos, né? Tudo bonitinho. Nesse caso, ainda, uma parte da renda das famílias, a gente viu que é destinada para pagar os tributos ao governo, e esses tributos, eles são, então, utilizados para financiar gastos no mercado de fatores e também no mercado de bens. Então, ele reaplica esse dinheiro, né? Em uma economia com o governo, ele também demanda recursos ou fatores de produção, então, são os serviços aí que o governo adquire e também vai utilizar para produzir outros bens e serviços públicos, né? Adquire muita coisa. Além disso, o governo também dispõe de alguns fatores de produção, como terras, que ele arrenda ou ele vende, ou, né, tem aluguel. Então, é outra fonte de renda. Por outro lado, pode-se registrar também os gastos do governo, que vão ser aí as transferências que são realizadas, na forma de auxílios financeiros, na forma de programas sociais, ou ainda de subsídios para as empresas, né? Lembrando que o que financia boa parte das transferências do governo são nada mais, né, do que os tributos, na forma aí de impostos e taxas. Então, é importante o governo, né, o Estado como todo, ele arrecada para que ele consiga executar as políticas públicas e atender às necessidades da família, mas ele também devolve, né, com essa questão, na verdade vai devolver tudo, né, com essa questão do próprio consumo, né, das próprias aquisições e contratações. Então, ele faz também a economia circular, não fica ali só usurpando. Tudo bem, a gente viu que tem esse ciclozinho lindo, maravilhoso,
Funciona, já entendi, tu já falou 3 vezes, tudo bem, já tá chato. Ok. Mas, né, essa roda tá girando, só que não tá girando muito bem. Bem ali tem um buraquinho, tá vazando óleo. Né? Então, existem vazamentos nesse fluxo de renda. E para tentar, então, amortecer, né, ou anular os efeitos desses vazamentos, existem possibilidades de injeções do fluxo de renda. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Os vazamentos, eles correspondem, então, à parcela da renda das famílias que não são destinadas totalmente ao consumo. Ou seja, se você aí, né, se organiza, tal, e faz a sua poupancinha todo mês, aquele seu dinheiro que era o seu salário, e você não colocou todo dentro do mercado de bens e serviços, você guardou, aquilo é chamado de vazamento. Ou seja, a lógica lá que a gente estava vendo é o seguinte, eu vou lá no mercado, trabalho, ganho meu salário, pego todo o meu salário e deixo todinho lá dentro do mercado de bens e consumo, que aí alimenta a empresa, que depois vai me pagar, e assim vai. A lógica imaginada é essa, assim, a economia gira. Mas, de fato, na prática não é bem assim, né? Existem situações em que parte desses recursos da família não são direcionados diretamente para esse mercado de bens de consumo, assim como também os das empresas não são, né? Então, quer dizer que isso vai diminuindo a velocidade com que essa economia vai girando. E é que a gente não pode deixar acontecer essa velocidade diminuir. Ela tem que acelerar, é isso? Então, a gente tem que identificar quais são as possibilidades de vazamento e tentar diminuir, né, a situação causada por cada um desses vazamentos. Então, a gente vai ver que, por exemplo, a poupança, impostos e importações são exemplos de vazamentos. Já as injeções no fluxo, né, são os mecanismos que vão tentar compensar esses vazamentos. Ou seja, eles vão permitir o retorno dessa renda e o seu reinvestimento na economia. Ou seja, pegar esse dinheiro, vamos dar um jeito de fazer esse dinheiro voltar para a roda, para essa roda começar a girar mais rápido. Na teoria keynesiana, né, a renda adquirida pelas famílias, eu nunca mais tive ouvido falar do Keynes, cara. Keynesianismo. Para quem não sabe, estou pescando aqui, porque faz tempo que eu não estudo isso aí. Né? Mas, deixa eu só contextualizar vocês. O que é o que, Marcelo, o que é a teoria keynesiana? Que diabo é? Que nome difícil, né? Baseado aí no rapazinho chamado Keynes. Aconteceu o seguinte, né? Tivemos aí Primeira Guerra Mundial, né? Tivemos a crise de 29, a Grande Depressão, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, né, principalmente ali no período da Grande Depressão, o que vinha em voga, utilizado aí nas teorias econômicas, era a questão do liberalismo, ok? Só que aí teve a crise, o crash, né? A bolsa quebrou, e foi inclusive uma crise de superprodução, né? Lá nos Estados Unidos, né? E essa crise foi algo muito importante, decisivo, né? E aí, com isso, busca-se outra alternativa. Verifica-se que essa teoria econômica, na verdade, que deixava o mercado tomar conta de tudo, não estava dando muito certo. E aí vem a teoria do Keynes, que é a teoria keynesiana, né? Onde ele defendia, né, dentro aí dos parâmetros do próprio mercado livre, capitalista, a necessidade de uma forte intervenção econômica aí por parte do Estado. Com o objetivo de quê, gente? Mas qual era o objetivo? Ele queria influenciar no mercado para quê? Para garantir o pleno emprego, para controlar aí a questão da inflação. Então, o keynesianismo, né, ele tem uma pegada, vamos dizer assim, que ficou conhecida, né, como welfare state, que é o estado de bem-estar social,
Então, é quando vocês vão ver aqueles filmes de antigamente, que o povo era pobre, estudava, guardava dinheiro, comprava casa, não sei o quê, ficava rico, né? E aí foi assim, mais ou menos, né, que a América foi construída e tudo mais. Com base na teoria keynesianista, do Keynes, né, keynesiano. Então, é essa aí a teoria que ele está falando, ok? Então, ele focava no investimento do Estado para que melhorasse a qualidade aí de emprego e de vida, né, dos trabalhadores, das pessoas. Então, essa teoria, né, a renda adquirida aí pelas famílias deve ser gasta com o consumo. Todavia, se isso não for possível, as empresas elas não terão como vender todos os seus bens e serviços produzidos, o que vai acabar gerando o quê? Uma crise de superprodução. Ou seja, as empresas vão produzir, mas eu não tenho como comprar, meu filho. Você pode produzir à vontade, né? O que aconteceu lá, o pessoal produziu demais e não tinha quem comprasse. Nessa situação, então, diminuem-se as receitas da empresa, consequentemente, os lucros também, e há, então, uma tendência à diminuição do seu quadro de funcionários. Se você diminui aí o quadro de funcionários, gente, você reduz a renda da sociedade. E aí, qual é a outra consequência disso? Você diminui novamente o quê? Que começou tudo? O consumo. Então, ele se retroalimenta. Isso é o que se chama de ciclo vicioso. Isso é uma retroalimentação negativa. Identificou-se uma situação de baixo consumo que acabou gerando diminuição da produção, desemprego, que diminuiu ainda mais o consumo, que gerou mais desemprego, tá vendo? Isso não tem fim, certo? Então, sempre que você inicia um ciclo que se retroalimenta negativamente, é o que a gente chama aí de ciclo vicioso. O que nós estamos buscando é um ciclo virtuoso, né? Que vai nos trazer aí a aceleração que a gente precisa. Do outro lado, é importante observar que nem todas as pessoas, né, elas querem gastar totalmente ali tudo da sua renda. Algumas querem botar ali, né, na poupança, fazer um investimento, comprar um terreno, seja lá o quê. Então, é importante aí observar que países de terceiro mundo, nos quais os salários e também as rendas elas são muito baixas, o nível de poupança acaba sendo também mais reduzido, né? Porque o nosso custo de vida é muito elevado, o nosso salário não consegue ser ajustado, né, na mesma velocidade e nos mesmos patamares que a inflação sobe. Então, acaba que a poupança ela representa um vazamento de recursos, né, do fluxo aí circular da renda. E esses recursos, para evitar uma crise, eles precisam ser reinventados, reinvestidos na economia. Como é que faz isso, gente? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu faço para reinvestir o dinheiro de poupança na economia? Ninguém se arrisca. Pode chutar, gente. Nós tudo é amiga aqui. Estamos todo mundo aprendendo. Marcelo, não entendi a pergunta, Marcelo. Travou aqui. Certo, bora lá. Um dos vazamentos nesse fluxo circular de renda é a poupança das famílias. E aí, a gente fala o governo, né? Tem que buscar, então, fazer o quê? Eu não posso deixar que a Socorro deixe o dinheiro dela na poupança ali parada, para ele estar aqui, ó, no fluxo circular da renda. Qual é a opção para injetar novamente esse dinheiro da poupança na economia, no fluxo circular da renda? Se o vazamento é a poupança, como é que eu faço para reinjetar? Marcela, assim, dá para fazer alguns investimentos mesmo estando com dinheiro guardado, né? É mais ou menos isso. Mas deixa Fale, diga. Você sabe como é que funciona o seu dinheiro quando você bota na poupança? Ou em outro investimento? O rendimento é basicamente zero. Mas o que o banco faz com o seu dinheiro? Como é? O que é que o banco faz com o teu dinheiro? Tu sabe? Ele investe, pega o dinheiro, o nosso dinheiro, investe
E lucro com isso. Ele empresta, né? Isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer financiamentos, empréstimos, por exemplo. Vamos dizer que ele pegou, então, eu e a Socorro colocamos dinheiro lá na poupança, e aí chegou o Matheus, que tem uma empresa, e está precisando de um empréstimo para investir na empresa dele. Aí ele, não, eu tenho, está aqui. Né? Aí vai lá e empresta. E o que acontece? Aquele dinheiro que estava lá parado, ó, pega e volta para o fluxo circular da renda. Então, essa é uma forma, né, de injeção. Fácil, né, gente? De boa. Então, o papel de recolher esses investimentos... Muito bem, dona Socorro, parabéns, acertou. Os investimentos na forma de poupança é do mercado financeiro, e vocês depois vão estudar ele também, né? Então, por meio dos bancos, né, e outras financeiras, a gente efetuados o recolhimento dessas rendas não gastas ou poupadas, e depois são colocadas à disposição desses agentes econômicos na forma de empréstimos, e ele cobra taxa de juros por essa transação. Então, a gente observa aí a importância, né, também da poupança, para que se possa haver aí financiamentos de empréstimos e de investimentos. Boa parte dos rendimentos das famílias não é gasto com consumo e também não é poupada. Uma parte considerável vai aí para os impostos. E isso representa mais um vazamento nesse fluxo circular de renda, né? Caso o montante de impostos cobrados pelo governo ele não retornasse para a economia, a gente teria aí problemas, né, reais. Caso o governo recebesse, ficar só igual o tio Patinhas, né? Só guardando ali dentro de um cofre. Então, caso o montante de impostos cobrados pelo governo... Então, dentre eles, aconteceria, sabe o quê? Desaceleração econômica. Porque você tirou, né, renda aí desse fluxo circular de renda, aí você diminuiu a velocidade. Então, você desacelerou a economia, ou seja, você diminuiu a demanda por bens e serviços. Então, os impostos que são recolhidos pelo governo, eles são injetados novamente nesse fluxo circular, porque depois de recolher, né, esses impostos das famílias ou das empresas, eles vão ser investidos aí de várias formas, como com a realização de obras de infraestrutura, construção de escolas, universidades, investimento em saúde, entre tantas outras despesas médicas. Deixa eu dar aqui um exemplo para você que eu conheço, para vocês que conheço bem. O IFCE é aqui na cidade. Eu cheguei aqui em Acaraú, acho que nem todos vocês moram aqui, né, mas já devem ter vindo. Eu cheguei em Acaraú em final de janeiro de 2011. Né? Meu povo, isso aqui era um buraco. Mas amigos meus que chegaram em 2010 disseram que não tinha nem casa para alugar. Era a maior dificuldade, né? E aí eu lembro que a gente não tinha um supermercado. Eu acho que para comer fora era só o Paulo, a aluna, que era uma aluna, você ia comer lá à luz da lua, né? Porque não tinha até. E você chegava lá, pedia a pizza depois de meia hora. Moça, cadê a pizza? Ah, a sua é de carne de sol? Pois é, acabou. Meu Deus do céu. E tinha o Diego do pastel ali, pastel e cia. Acho que era isso que a gente tinha. Tinha um castelo também. Pronto, tinha esses 4 aí. E tinha o Ivinho lá na Arpoeiras. E eu acho que... E tinha a Destaque Lanches, né? Gente, aí não tinha... As coisas melhoraram, aumentaram, né? Hoje a gente tem prédios aqui de condomínios para aluguel, né? As pessoas, então, quer dizer que houve uma injeção de renda aqui nessa sociedade, né? Aqui nesse município, que fez circular, né? Vocês sabem quantos servidores o IFCE de Acaraú tem? Sei não. Cerca de 100, entre professores e técnicos administrativos. Então, além disso, né, nós empregamos cerca de 40 funcionários terceirizados numa região, numa cidade, onde nós sabemos, né, que dificilmente assina-se carteira de trabalho,
Nós temos quase 40 Tá mudando, viu? Tá mudando. Muito bem, mas é porque tá vindo de fora, né? Também, porque se você for analisar, Marcela, o comércio do Acaraú, geral, do povo, que é mais antigo aí, ele não se renova. Sim, já percebi. Se você der uma passada aqui na Cruz, Cruz, gritante a diferença. Cruz é muito mais top, o pessoal de Cruz, ó, é antenado. Mas porque os donos de comércio daqui, eles inovam. Uhum. Tu é doido, a primeira loja, o primeiro supermercado aqui de Cruz, que colocou um ar-condicionado, o dono foi chamado de doido. JM? Foi. Eu ia fazer compras aí no JM, porque aqui eu trabalhei 5 anos no JM, eu trabalhei. Aqui não tinha. Aí o que aconteceu? Quando ele fez a reforma, colocou porta de vidro, colocou ar-condicionado, todo mundo chamou ele de doido. Não deu 6 meses, estava todo mundo botando nas lojas. Pois é. Eu tenho lugar aqui que tem e não liga, né? Enfim. Mas é porque eu queria demonstrar para vocês, assim, que esse também foi um fator importante para a cidade, foi algo que contribuiu para desenvolver essa economia. Você traz 100 pessoas de fora para consumir, certo? Dentro, e eu sei que depois tem outros órgãos também, né? Então, é importante esse investimento do Estado, né? Além de trazer oportunidades, obviamente, né? Todo o papel aí de justiça e mobilidade social, que é essencial para a gente, né? Que vive uma realidade bem penosa, bem difícil, né? Além disso, a gente tem essa parte aí de contribuir com o desenvolvimento também econômico, né? Inclusive, um colega meu fez o mestrado dele, a dissertação era para analisar o impacto, né, da vinda do IFCE para cá, para a economia, né? Nem li ainda, ele mandou para mim, eu não tive tempo de ler, eu vou dar uma olhada. Ok, gente, então uma forma aí de injeção, né, essa realização de despesas por parte do Estado. Essas e outras atividades aí do governo, elas vão se resumir, então, aos seus gastos. Mas vão significar também que estão havendo aí injeções na economia, né? De recursos que já foram anteriormente retirados por ele. Ele vai devolver. Então, além da poupança e dos impostos, existe um outro vazamento desse fluxo, que são os gastos das famílias com as mercadorias importadas. Vocês aí que ficam comprando porra da China, né? Fica comprando porra ali no AliExpress, na Banggood, né? Nunca mais nem olhei essas coisas. E ficam importando as coisas, vocês estão contribuindo para a desaceleração do fluxo, né? Circular de renda, porque você ganhou o seu dinheirinho aqui, né? Foi lá, trabalhou, recebeu o seu salário, você não foi, né? Reinvestir, você não colocou na poupança, que aí poderia ser reinvestido, você não pagou com impostos, que aí poderia voltar, e você nem foi lá no mercado de bens e serviços, né, comprar alguma coisa e o dinheiro ficar lá. Você simplesmente pegou ele e jogou para outro país, né? Aí, então, um vazamento, eu não estou condenando não, tá, gente? Estou brincando. É um vazamento, né, do fluxo, né? Vazamento aí de recursos. Então, a compra de mercadorias que são trazidas, né, produzidas e trazidas aí de fora do país, ela acaba favorecendo a produção naquele país onde você comprou. E você desestimula, sabe o quê? A produção no país de domicílio. Principalmente afeta a questão da industrialização, né, do mercado interno. O que, no nosso caso, já é uma situação muito dramática, porque nunca houve um investimento efetivo na industrialização do país, o que é essencial para o seu desenvolvimento socioeconômico, né, sustentável. Né? A gente vive aí à mercê das nossas commodities, que são os nossos bens sem valor agregado, né, que são os nossos minérios, soja, e que depende aí de recursos naturais para se reproduzirem, né, em detrimento de estimular uma industrialização. Aí a gente tem que comprar tudo de fora.
aí fica exportando da China, aí quando começou o negócio da pandemia, né, ano passado, era uma luta para o povo, estava tipo, quase contrabandeando, não sei se vocês lembram, os equipamentos de respiração mecânica, né, de fora para cá, porque aqui não era produzido. Né? Então, quando a gente investe muito em importação, a gente está desestimulando aqui, e está estimulando lá. E você está enviando, então, sua renda para o exterior. Por outro lado, se a demanda por mercadorias importadas ela for muito grande, é possível, então, que a demanda por mercadorias nacionais caia e algumas empresas quebrem. Aconteceu isso, né? Já está acontecendo, mas foi muito claro lá em 2000. Ai, gente, desculpa. Lá em 2000, olha, foi na época do FHC, que se estabilizou o real, se estabilizou a economia, o câmbio, né? O real ficou valorizado, ficou ali tipo R$1, $1, R$1, e as pessoas começaram a importar, e as empresas começaram a quebrar mesmo aqui dentro, né? Porque não conseguiam lutar contra essa concorrência aí, né? E vocês vão estudar isso lá em comércio exterior, bem legal. Ok? Então, para esse vazamento, o governo vai dispor aí também de injeções de recursos. Nesse caso, existem as injeções de recursos no fluxo, que vão ser decorrentes de quê? De exportações. Aí ele vai incentivar, então, que empresas daqui exportem, então, vendam para fora. Isso quer dizer que está entrando dinheiro externo para dentro do nosso fluxo, né? Então, essa é uma forma de tentar ali, né, compensar essa saída. Quando determinado aí, essa renda, né, que vem de fora, vai estimular aí uma demanda agregada e provocar um aquecimento. Então, na atividade econômica dentro do país. Né? Uma forma que ele pode fazer também, ele está mostrando aqui de formas bem simples, né? Mas eles também mexem nas taxas tributárias. Né? Mexe aí nas alíquotas, por exemplo, do IOF, por exemplo, do Imposto sobre Importação, né? Imposto sobre Exportação, e assim você estimula ou desestimula um ou outro. Por outro lado, se o volume de exportações ele for muito maior que o de importações, o que é que vai tender a ocorrer? Inflação. Devido ao fato aí de que a produção nacional ela poderá não dar conta de suprir essa elevação no consumo interno. Ou seja, eu estou mandando muito para fora, estou produzindo muito para mandar para fora, e ainda tenho aí que dar conta do meu mercado interno. Né? Então, isso aí aconteceu no início da pandemia, com alimentos, principalmente. Pois é, aí tem que haver aí uma manobra, né? Para que consiga suprir o consumo interno. Então, aí só para demonstrar a questão dos vazamentos aqui, das injeções, né? Então, das importações, a gente vai ter as exportações. Na questão dos impostos pagos ao governo, a gente vai ter o governo gastando aí, né, no mercado. Com relação à poupança das famílias, a gente vai ter o mercado aí fazendo investimentos, né? Investindo aí esses recursos. Gente, essa é toda a unidade 1 da disciplina de economia. Nossa, eu nem fiquei cansada hoje. Foi de boa, não foi? Uma disciplina mais light. Dá para entender. Eu adoro essas coisas que eu tenho, que eu vejo no dia a dia. Agora eu vou fazer um quiz com vocês. Eu tô com medo, só que